noite. Aprendi só o bom dia em grego e em turco. Não aprendi boa noite, então não vou saber falar aqui. Mas acabei de voltar de uma viagem nos caminhos do Paulo, né, que escreveu esse livro de Romanos que a gente está estudando. E talvez mais como informação geral, eu estava perguntando no começo se a dona Tamai tinha outro nome em português, né? Aí o Alex também falou de uma outra senhora, chamava Eiko, mas disse que podia chamar ela de Maria. Não sei se vocês sabem qual era o nome de Jesus, que a mãe dele, o pai dele chamava Jesus como? Não era Jesus, né? Era Yeshua, ou Yoshua, que é o que a gente traduziria como Josué. Só que quando foi escrito o Novo Testamento, foi escrito em grego. E aí o nome Yeshua, Yoshua, ficou Jesus. Então, da mesma forma, o nome do Paulo, né? Paulo era Shaul. Só que nem o romano, nem o grego conseguia falar Shaul, né? Então, ou era Paulos, ou era Paulus, né? Para os romanos era Paulus, e para os gregos Paulus, e a gente chama ele de Paulo. O meu nome é Daniel, em japonês é Daniero, né? Se for lá na Inglaterra, se eu falo Daniel, eles acham que é mulher, que é Daniele, né? Então, todos esses nomes, Gabriele, Michele, eles falam Gabriel, Michel. Então, meu nome lá é Daniel. Se eu falar Daniel, aí é mulher. Se for Daniel, aí é nome de homem. Gabriel, Michel, ou Michael, né? Então, é só para a gente entender que o apóstolo Paulo era um homem de 3 línguas, 3 culturas diferentes. Ele falava hebraico, né? E ele fala que é judeu de sangue, e não só judeu de sangue, mas era um judeu religioso. Então ele era fariseu dos fariseus, né? Então alguém que seguia muito a lei ao pé da letra. E os fariseus, embora a gente use esse termo para dizer que a pessoa é hipócrita, né? Ou seu fariseu, né? Mas no tempo dos fariseus, eles eram mais ou menos evangélicos, né? Como a gente, né? Assim, era um batista, era alguém muito fervoroso, que conhecia a palavra, que lia bastante e que orava bastante. O pastor Sayão estava comentando que uma vez ele encontrou um judeu ortodoxo, bem fariseu, e toda hora ele queria orar. Então começava a conversar, então vai ter refeição, ele ficava quase 40 minutos orando para agradecer a refeição que eles iam comer. E aí eles comeram, conversaram um pouquinho, aí ele falou de novo, agora a gente precisa agradecer pela refeição que a gente teve. E pela conversa que a gente teve. Ficou mais 30, 40 minutos orando ali. E não é que fosse uma coisa ruim, era uma oração fervorosa, agradecida a Deus. Então, quando você pensa no Paulo, no apóstolo Paulo, São Paulo, você deve lembrar de um judeu desse jeito, do judeu religioso e judeu étnico. Mas não é só isso, ele falava grego. E quando a gente vai nesses lugares antigos, né, hoje a gente chama de Turquia, mas ali já foi terra de muita gente, né? Tem os bizantinos, os otomanos, né? E por fim os turcos acabaram tomando conta daquele lugar. Mas muita gente passou por ali. E é interessante como na história toda aconteceu assim na sequência certa. Quando Jesus nasceu, vocês devem lembrar disso da escola, a Pax Romana, a paz romana, que durou quase 200 anos.
Então as pessoas podiam ir para todos os lugares porque era um império só, não precisava de passaporte para ir de um lugar para outro, porque era tudo Império Romano. Então o evangelho pôde ser espalhado, né, divulgado em todos os lugares aí. E não só era o Império Romano, mas antes do Império Romano veio o Império Grego, do Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E a história do Alexandre Magno é impressionante, né? Um rapaz de 20 anos, que faleceu com 33, 34 anos, que conquistou tudo, né? Assim, virou dono do mundo ali, né? E, e essa conquista pelo mundo grego fez com que todo mundo soubesse grego. Então, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, embora o império seja romano, a língua e a mentalidade eram gregas, né? Então, o apóstolo Paulo era judeu, grego e romano. Vivia nessas três culturas. É mais ou menos quem, não sei, veio do Japão, né? Sabe japonês, sabe português, ela é brasileira, né? A pessoa é brasileiro. Então, vive no meio de culturas diferentes. E Paulo usou isso muito bem, muitas vezes. Então, quando ele ia conversar com os judeus, ele falava, sabe o que o profeta Isaías falou? Lembra o que Ezequiel falou? E aí falava do Messias. Mas quando ele vai falar com outras pessoas que não são do contexto hebraico, não adianta falar do rei Davi, não adianta falar dessas histórias. Então ele vai usar poetas da época dele. Seria mais ou menos como falar, sabe o que falou Vinícius de Moraes, né? Ou o Drummond, Carlos Drummond de Andrade? Então ele falou tal frase, isso mostra aquilo que eu vou explicar agora, né? Então, Paulo tinha muito dessa compreensão, esse entendimento. Tudo isso para falar da questão da circuncisão, né? A circuncisão é difícil. Seus filhos estão aí, Alex? O Davi e o João estão aí? Sim. Não sei se eles sabem como que é circuncisão. Também não vou Acho ficar que eu mostrando nunca expliquei para eles também, não. fotos muito esquisitas. Ó. Achei que essa foto era boa. Assim. Isso daqui é a circuncisão de Jesus, né? Assim, imaginaram que a circuncisão de Jesus foi assim. A circuncisão era pegar uma faca bem afiada e fazer um corte no pipi da criança. E faz uns pontos ali, e aí esse é o sinal de que a pessoa faz parte do povo de Deus. Isso começou lá com Abraão. Deus falou que faria uma aliança com Abraão e o sinal da aliança seria a circuncisão. Então, todos os homens, né, e depois disso, quando as crianças nasciam, então deviam ser circuncidados. O sinal externo da circuncisão representava a aliança que essas pessoas tinham com Deus. E aí a discussão que tem aqui no capítulo 2 de Romanos, que a pastora Ruth deixou de tarefa para terminar aqui, fala desse sinal exterior, de uma coisa que devia ter acontecido lá dentro. Então, se vocês lembram, no primeiro capítulo de Romanos, fala muito assim que os pagãos não conhecem a Deus. Deviam conhecer a Deus, mas eles adoram as coisas em vez de adorar o Criador. Adoram a criatura em vez de adorar o Criador. E mais que isso, por causa de ficar adorando criaturas, começam a adorar a si mesmos. Foi interessante, esses lugares que a gente vai, os deuses romanos, os deuses gregos, eles tinham as mesmas fraquezas que a gente. Então eles ficavam brigando entre eles, um pegava a esposa do outro, mandava matar não sei quem, ficava com raiva. Os deuses romanos, os deuses gregos são bastante humanos, no sentido ruim da coisa. E quando surge, né, o judaísmo, assim, Roma tinha milhares de deuses. E aí, no tempo que os cristãos começam a aparecer, surge também o culto ao imperador.
Tem culto ao imperador, tem culto à esposa do imperador, tem culto à filha do imperador, então sempre aparecia mais deuses. Então, para quem já tinha 2.000 deuses, 3.000 deuses, mais dois não faz diferença. Mas para os judeus e depois para os cristãos, eles criam em um único Deus. Só tem um Deus. E aí, quando fala que tem que adorar o César, adorar o imperador, eles falavam, isso a gente não pode fazer. Então, houve perseguição contra os cristãos, contra os judeus. Né? A história, um dia eu vou contar, ou talvez vocês possam assistir a pregação da igreja de Sorocaba depois. Mas como Deus faz as coisas de maneira muito costurada, muito planejada. A gente pode achar que não está dando certo, que a coisa não foi bem pensada, mas tudo encaixa direitinho, Deus faz tudo muito bem. Mas voltando à questão da circuncisão, depois do capítulo 1, depois que as pessoas, né, são adoradores de qualquer Deus, são pagãos, o capítulo 2 vai falar dos moralistas, pessoas que acham que são mais merecedoras dos favores de Deus porque eles fazem coisas certas. E aí Paulo vai colocar junto já a questão da circuncisão. O sinal que representa o povo de Deus, os judeus, Paulo vai falar, sabe, até isso pode não querer dizer nada. Vocês confiam na circuncisão, mas tem gente que não é circuncidado e é aceito por Deus. Então, ele está falando, tem gente que pode nunca ter sido religioso e ser aceito por Deus. Ao mesmo tempo, tem gente que é circuncidado e não é aceito por Deus. Então, isso começou, imagino, né, a criar uma confusão na cabeça das pessoas. Tudo isso nos leva à seguinte questão: o que nos torna aceitáveis diante de Deus? Eu sei que talvez você tenha essa resposta pronta na ponta da sua língua, mas o que conta é o que isso representa na prática. Eu já compartilhei algumas vezes que eu conheço pessoas que ficaram bravas com Deus porque ele não passou no vestibular ou porque não aconteceu uma coisa que ele queria. E aí, quando eu fui conversar, ele dizia para mim, mas eu fiz tudo. Eu fui para a igreja todo domingo. Eu fiz tudo certinho. Por que Deus não me atendeu? Quando a pessoa fala desse jeito, ela deixa escapar o pensamento principal dela. Ela pode saber os versículos todos, mas no fundo, ela acredita que a pessoa, ela é aceita por Deus por causa da religião dela, por causa de servir a Deus, por causa de fazer as coisas certinhas, por ter sido honesto, porque não colou, porque, sabe? Ele cumpriu uma série de preceitos e por isso ele devia merecer o favor de Deus. E aí Paulo vai além disso. Ele vai dizer, sabe, vocês que são judeus, não só são moralistas, não só acreditam que o fato de ser circuncidado já te dá o favor de Deus, mas vocês acham que como povo vocês merecem, porque não sei, que Deus escolheu vocês e vocês já estão salvos. E isso não é verdade. Lá onde a gente foi na Grécia, todo mundo é cristão, cristão ortodoxo. Na Rússia, são cristãos ortodoxos. Na Ucrânia, são cristãos ortodoxos. Na Inglaterra, são anglicanos. Na Itália, são todos católicos. Né? Então, se você cutuca ali e fala, não, a sua religião não está certa, aí pronto, ele vai falar, quer dizer que você tem preconceito contra os ingleses ou contra os gregos, né? Ele não consegue perceber que aquilo que dá identidade cultural, identidade como povo para ele, não é isso que torna aceitável para Deus. E aí tentando trazer mais para perto da gente. Não é porque você é batizado que você vai para o céu. Não é porque você participa da conexão de piedade que você vai para o céu. Não é o fato de participar que torna você aceitável para Deus.
Não estou dizendo que não seja bom. É claro que é bom que a gente participe da igreja, é bom que a gente tenha uma doutrina certa, é bom que a gente faça as coisas da maneira certa. Mas essas coisas são incapazes de nos tornarem aceitáveis para Deus. O que nos torna aceitáveis para Deus é o sacrifício que Jesus fez por nós, né? E ele vai explicar isso mais tarde, ali, depois do capítulo 3. Eu não li o texto junto com vocês. Será que eu leio junto? 7:40. Acho que eu vou ler junto. Dá tempo aqui. Aqui. Vou voltar para o texto que a pastora Ruth pregou aqui. Ó. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A gente tinha um grupo de jovens infratores que usavam a quadra da igreja em Sorocaba. Era o pessoal da Fundação Casa, antiga FEBEM, e eles vinham jogar futebol como parte das atividades deles. E às vezes a gente falava, quando estava indo embora, juiz, hein? Vê se toma juízo. E o pessoal falava, juízo a gente tem, senhor, a gente só não usa. Ah, entendi. Então, tem juízo, mas não usa. É mais ou menos o que os judeus faziam. Eles tinham a lei, eles receberam a lei de Deus e se achavam ao máximo por isso. Mas isso não mudava a vida deles. Continuava trapaceando, continuava roubando, adulterando e fazendo todas essas coisas erradas. Mas se achava, né? Eu falo, rei da cocada. Será que a Ruth vai traduzir o rei da cocada? Se achava o rei da cocada porque ele recebeu a lei de Deus. A gente pertence a uma igreja boa, uma igreja que tem doutrina certa, que ensina as coisas certas. Mas o fato de você pertencer à igreja ou receber essas informações, isso não é suficiente. Isso precisa mudar a minha vida, precisa mudar a sua vida. Na verdade, a lei foi dada para que a gente entenda que a gente não consegue cumprir a lei. A lei mostra o caminho que devia ser. E, ao mesmo tempo, olhando para a gente mesmo, a gente percebe que a gente não consegue cumprir essa lei. Não lembro se eu já contei aqui, mas eu conto essa história várias vezes. Eu fui na uma missa, não sei se sétimo dia, um ano, de um primo que tinha falecido, e foi numa igreja católica essa missa. E é uma missa normal, né? Missa de intenção da alma das pessoas, ele só fala no final, essa missa foi para fulano, ciclano. Mas o que eu achei mais interessante é que no finzinho ali da missa ia ter a parte da comunhão, né? Da parte da Santa Ceia deles. Aí o padre falou, ó, tem algumas condições para poder participar da ceia, da Eucaristia. Primeiro tem que ser católico. Né? Tudo bem. Né? Segundo, tem que ter se confessado pelo menos uma vez no último ano. Então, em um ano, tem que ter ido confessar para o padre pelo menos uma vez. A terceira condição era estar de jejum por mais de uma hora. A missa durou mais de uma hora, então se você não ficou comendo na missa, também, né? E aí ele falou a quarta condição. A quarta condição é se você cumpre os 10 mandamentos. Eu falei, pronto, agora não vai ninguém. Né? Mas formou fila até lá atrás, no corredor inteirinho formou a fila do pessoal para ir receber a Eucaristia. E aí a gente percebe, as pessoas não sabem nem quais são os 10 mandamentos.
mas elas têm certeza que, pelo menos os 10 mandamentos, ela cumpre. Não sei, né? Não adulterarás, não cobiçarás. Né? As pessoas não têm consciência disso, mas elas têm certeza que elas são aceitas por Deus. Então, quando a gente lê esse texto aqui de Romanos, a gente precisa ter isso em mente aqui. Deixa eu acabar de ler aqui. Ele termina aqui o capítulo 2. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, essa circuncisão já se tornou incircuncisão. Né? Se você desobedece à lei, você fala que tem juízo, mas não usa, é como se fosse alguém sem juízo. Né? Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Então não é o rito, não é o ritual que nos salva. Compartilhando mais uma coisa aqui, da minha experiência aqui. Na igreja metodista livre, não sei na igreja Rosana, nunca perguntei, mas na metodista livre, a gente costuma batizar pessoas com consciência. Então, pelo menos 8, 9 anos, 10 anos, depende aí da maturidade de cada um. A gente não costuma batizar nenês. Mas o nosso livro de disciplina, o nosso manual da igreja, fala que a gente pode batizar crianças pequenas também, a pedido dos pais. A gente normalmente faz só dedicação, consagração, mas está escrito lá que metodista livre pode fazer o batismo de criança. Aí eu fui para a igreja presbiteriana, e lá se batiza, igual na igreja católica. Assim que nasce, bebê pequeno, então vai lá e batiza. Porque eles entendem que o batismo é como a circuncisão. É o sinal da aliança, só que agora é o povo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sinal da aliança era a circuncisão. No Novo Testamento, o sinal da aliança é o batismo. Então, batiza crianças pequenas. Aí um dos presbíteros comentou comigo: oh, não tem problema você batizar crianças, né? Porque o batismo não salva. Não salva nem a criança e também não salva o adulto, aquele em idade consciente. Ou você acha que todo mundo que é batizado é salvo? É um argumento interessante. Então, Paulo está falando aqui, se você é circuncidado, então vou trocar a palavra aqui, se você já é batizado, mas age como alguém que não é batizado, é como se você nem fosse batizado. E aí eu lembro do pessoal de novo lá da Fundação Casa. 2 rapazes ali do lado de fora fumando, aí um vira para o outro e fala: oh, você não devia estar fumando. Falou: por quê? Ah, porque você é batizado. Ah, mas você vai para a igreja também, ele retrucando. Mas eu não sou batizado. Então, é o sujo falando do mal lavado. Os dois estão fumando, mas um acha ruim do outro porque aquele ali já foi batizado, ele não devia estar fumando. Para você ver que até entre os bandidos existe essa lógica, essa ética, né? Que fala que se você falou que é cristão, você tem que agir como cristão. Se você fala que é cristão e age como alguém que não é cristão, você está todo errado aí. Né? Tá vendo? Até o bandido sabe disso. Né? E às vezes a gente mesmo não consegue enxergar isso na gente. Eu acho que é igual quando a gente fala que a pessoa é orgulhosa. Ah, não, orgulhoso eu não sou. Assim, tá na cara que ele é orgulhoso. Ele sai do emprego porque o chefe falou qualquer coisa para ele, ele acha ruim. Então, ele tem problema de orgulho, mas quem é orgulhoso nunca reconhece que ele é orgulhoso. Então, a gente que está na igreja e está muito perto das coisas de Deus, a gente tem muita certeza que a gente está no cristianismo. A gente tem mais confiança no cristianismo do que em Cristo. Tem até essa coisa aí voltando a essa coisa de defender uma coisa, né? A gente tem essa polarização de esquerda e direita. Então, o pessoal da esquerda apoia muito aborto. Então, eles defendem a morte dos bebês. Mas eles são contra
as armas, por exemplo. E o pessoal da direita, que é contra aborto, é a favor de arma. Arma para quê? Né? É para a morte também, para matar bandido bom e bandido morto. Essa é a frase do pessoal. Os dois estão errados. Né? Só que os dois se acham o mais certo do mundo e o outro é que está errado. Os dois grupos defendem a morte, ou de bebê ou de bandido. Né? Então a gente está num mundo muito louco. E tem crente dos dois lados ali, acusando o crente do outro lado de ele estar errado e ele que devia. Então a gente percebe que isso que está escrito no livro de Romanos continua valendo para a gente. Porque a gente pensa que tem a salvação. A gente pensa que está do lado certo. E aí eu queria ir para o capítulo 3, que é a parte que é mais importante. Não é mais importante, a parte que eu queria comentar. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Eu estou compartilhando? Esqueci de compartilhar. Mas, e aí tem o pessoal que é fogo aqui. Mas se a nossa injustiça, ressalto de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Né? Estou usando o argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Então, não sei se era coisa de judeu, ou se é coisa de grego, ou se é coisa de romano, né? Coisa mais latina. Mas o pessoal começou a dizer assim, olha, se quando eu minto, isso destaca a verdade de Deus, então eu estou fazendo um favor para Deus. Então ele não devia me condenar por eu estar fazendo um favor para Deus. Assim, você sabe que os judeus tinham muita facilidade de arranjar um jeito de descumprir a lei, dizendo que estava cumprindo a lei. Né? Então eles, por exemplo, era proibido criar porcos sobre a terra. Sobre a terra, quer dizer, em Israel. O que eles faziam? Colocavam estrados de madeira e criavam porco em cima. Aí ele já não está mais sobre a terra, agora está sobre a madeira. É um jeito de querer descumprir a lei e dizer que está cumprindo. É uma mentira. Né? Essa mentira acontece até os dias de hoje. Então a gente fica tentando dar um jeitinho. Então, eu não vou ler o restante, mas o restante é que vai dizer que não tem ninguém que faça o bem. Todos nós damos um jeito e nos desviamos de Deus. Cada um quer fazer a coisa do seu próprio jeito. Todos nós estamos tentando ser agradáveis a Deus, sermos aceitos por Deus do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então não tem o que fazer. Ele vai terminar com aquele texto famoso, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, perderam a glória de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas perdemos esse brilho, essa glória de Deus, porque a gente seguiu o nosso próprio caminho. E sendo assim, então estamos todos juntos. Não importa se você é pagão, se você é moralista e faz as coisas erradas, ou se você é judeu. Ou se é evangélico, né? Parece que está na moda falar que é evangélico. Eu acho um absurdo. Diz que 33% do Brasil, 1/3 do Brasil é evangélico. Assim, já pensou, se fosse um país evangélico, que diferença isso devia acontecer? Né? Seria sensacional. Mas você olha para nossa cidade, nosso estado, nosso país, não está tão bom assim. Se 1/3 é evangélico e está desse jeito, né? Se você for otimista, pode dizer, imagina se não fosse isso. Né?
estaria muito pior. Ou, eu acho que devia estar muito melhor, se de fato são todos evangélicos, se todos conhecem a Deus. Então, o que a gente tem mais e mais são pessoas religiosas, pessoas que se identificam com alguma, vamos falar de ideologia religiosa, e não tem nada a ver com o relacionamento com Deus. Então, o desafio para hoje é a gente tentar olhar para a gente mesmo e ver no que a gente confia. Qual que é a nossa esperança se um dia você morrer? Você fala, é porque eu aceitei Jesus. Ok, mas isso mudou a sua vida? O que quer dizer aceitou Jesus? Jesus passou a fazer parte da sua vida realmente? Então, nas suas decisões, nas suas prioridades, no seu tempo, no seu uso de recursos, você considera Deus nos seus caminhos? Se não, pode ser que a gente esteja junto com essa turma toda, hein? Dentro desse saco grande aí de todo mundo que se acha justo, mas na verdade está longe de Deus. E termino falando lá das terras lá da Grécia e Turquia, aquelas igrejas que Deus falou que deviam se arrepender, senão Deus viria e moveria o candeeiro do lugar, tiraria a igreja do lugar. Não estão mais lá. Então, ou eles não tinham as boas obras, ou tinha a doutrina errada, ou tinha boas obras, mas pela motivação errada, ou era crente, mas tinha imoralidade. Cada uma dessas coisas pode nos desqualificar para o reino de Deus. Eu sinto que, de modo geral, as pessoas acham que Deus é mais ou menos como o Papai Noel. Você pode ter feito coisas erradas, mas ainda vai ganhar o presente. Mas o que a gente lê na Bíblia é que o caminho para Deus é bem estreito. E são poucos os que conseguem passar por ele. Então a gente precisa olhar para a gente mesmo e ver se a gente ainda está no caminho certo. Se a gente de repente não foi para o caminho mais largo e está indo com todo mundo e sem perceber a gente vai terminar onde a gente não queria terminar. Então que Deus nos ajude a percebermos em nós mesmos. Pessoas religiosas ficam se comparando com outras pessoas. Pessoas religiosas acham que o outro é que não faz, eu faço. Pessoas religiosas, como elas não têm paz, elas estão sempre ansiosas. Ela não sabe se ela fez o suficiente. Uma pessoa que foi salva por Deus, ele está tranquilo, porque recebeu a salvação. Ele é uma pessoa que tem gratidão, porque recebeu um presente muito grande que não tem nem como pagar. E ele vive para Deus. Então a gente precisa olhar para a nossa vida. Vamos orar? Deus, nós não sei, tem tanta coisa que o Senhor quer falar para a gente. O Senhor já deixou escrito isso para a gente, mas às vezes a gente lê e não percebe, a gente não consegue entender aquilo que está escrito aqui. E Deus, ajuda a gente a olhar para a gente mesmo e perceber se a gente está no caminho estreito ou se a gente está no caminho largo. Nos ajuda a perceber se a gente recebeu a salvação e vive em paz com isso, ou se estamos tentando conquistar ela através do nosso esforço pessoal. Oramos, Deus, para que o Senhor mude o nosso coração, para que essa vida possa fluir de dentro para fora. Que a gente nunca se torne religiosos, no sentido de pessoas que vivem só da parte exterior, para que outros pensem que nós somos aceitos por Deus, ou para que a gente mesmo imagine ou acredite que a gente é aceito por Deus. Mas que a gente possa viver uma vida que agrade ao Senhor, porque conhecemos o Senhor. Oro, Deus, pela vida de cada um aqui. Que o Senhor possa despertar esse desejo de te buscar mais e de fazer diferença onde estamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.